Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a minha proposta aqui é estar apresentando algumas ideias do professor Milton Santos, do livro Por uma Geografia Nova, da crítica da geografia a, a uma geografia crítica, pela editora Ocitec, São Paulo, 1978. Bom, a primeira essa parte se refere à introdução. A primeira ideia é que o professor Milton, uma das ideias que o professor Milton coloca é: sempre se discute mais sobre a geografia do que sobre o espaço, que é objeto da ciência geográfica. Ou seja, essa era sempre uma colocação que o professor Milton fazia, que é assim, a discussão geográfica sempre muito ampla, se falava muito da geografia em si, né, fazia-se muitas discussões de vários assuntos, né, no âmbito da geografia, mas não se discutia o objeto da ciência geográfica. Então, é uma das coisas que o professor Milton sempre se preocupava e sempre questionava os geógrafos no sentido de estar pensando o objeto da geografia. E em 1978, o professor Milton coloca que o objeto da geografia é o espaço geográfico, né? E que era preciso fazer uma discussão profunda do espaço geográfico. Na, no, no livro que ele escreveu posteriormente, que é a grande obra dele, que é A Natureza do Espaço, de 1996, né, eu tenho o livro de 1999, ele vai dizer que o espaço, ele vai apresentar uma definição de espaço, que espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. O que ele vai, o que ele vai estar pensando com essa definição? Que o espaço geográfico hoje ele é formado por um sistema de objetos que conectados entre si, que têm relações entre si, e mais um sistema de ações. Ou seja, é importante levar em consideração tanto a materialidade, né, do mundo, quanto as ações que são realizadas no mundo pelas pessoas, né? Ou por grupos, ou enfim, por políticos, por empresários, né? Então essas ações que vão junto com esses objetos que vão formar então um espaço geográfico. Eu sempre dou o seguinte exemplo, que é a gente pensar a cidade, né? Na cidade você tem o quê? Você tem, enquanto objeto, uma igreja, um banco, uma indústria, né? Um comércio. Então, os automóveis, né? E esses objetos, por exemplo, os automóveis precisam das indústrias que produzem pneu, né? Então você veja que o objeto automóvel precisa do pneu. Para funcionar, não necessariamente o pneu precisa ser produzido na cidade. Hoje, com a globalização, o pneu pode ser produzido em qualquer lugar do mundo, né? Onde haja vantagens para essa produção. Mas, por exemplo, você tem o automóvel precisa para se locomover, precisa da gasolina, que precisa do posto de gasolina. Ou seja, um objeto conectado dentro de um sistema de objetos, né? Então, nunca o objeto sozinho em si, mas sempre ele existe também na dependência, de certa maneira, dos outros objetos, né? E aí você tem o quê? Você tem as pessoas dirigindo o automóvel, os automóveis, né? Ainda se tem o frentista lá do posto de gasolina, né? Que vai fazer a ação de colocar a gasolina no automóvel, né? Então
o motorista que vai precisar do objeto dinheiro para pagar a gasolina, enfim. Então, essa conexão de objetos e essa conexão de ações, ele em si vai dizer que é o espaço geográfico. E é muito interessante levar na análise a materialidade das coisas, né? O quanto que as nossas ações, elas não são provocadas pelos objetos, né? Eu mesmo estou aqui dentro de uma casa, que é um objeto, rodeado de livros, que são outros objetos, o quanto esses livros não influenciam as minhas ações, os meus pensamentos, né? Estou aqui de frente para um celular que está capturando a minha imagem, então o quanto que o meu comportamento, as minhas ações não são determinadas ou provocadas, né, a partir desses objetos que me rodeiam, não é? Então, é isso que o professor Milton Santos vai chamar de espaço geográfico. A cidade é um espaço geográfico, a casa é um espaço geográfico, o shopping center é outro espaço geográfico, né? Um shopping center, por exemplo, você tem um exagero de objetos, né? Um exagero de mercadoria, de objetos e mercadorias. Então, quanto que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ideias não são provocadas por esses objetos. No caso, se eu estou pensando no shopping center, nesses objetos mercadorias, certo? É, ele até fala que quanto mais é artificializado é o meio, mais, mais as relações sociais são artificializadas. Ou seja, quanto mais a minha relação é estabelecida rodeada de mercadorias, de objetos mercadorias, se eu tenho, isso é uma afirmação que eu sempre faço, né? Se a minha relação é muito determinada pelas mercadorias, quer dizer, se a minha relação com a mercadoria é uma relação de felicidade efêmera, porque eu compro essa mercadoria, porque eu compro esse perfume e eu uso e depois descarto. Eu usei um pouco o perfume, não gostei e jogo fora. Então, é uma relação de descarte. Então, se eu estabeleço majoritariamente relações com essas mercadorias de forma descartável, né, efêmera, a tendência é eu começar a estabelecer essas relações com os outros seres humanos, né? Ou seja, eu começo de repente a namorar essa pessoa, né? E aí de repente eu já enjoo dessa pessoa, fico feliz por um momento, mas daí eu já começo a enjoar dessa pessoa e eu descarto essa pessoa, bloqueio essa pessoa. Então, uma relação, a mesma relação que eu estabeleço com as mercadorias, eu acabo estabelecendo com as outras pessoas. Então, enfim, essa é a discussão de espaço geográfico que o professor Milton Santos vai nos colocar. Um outro ponto que ele está colocando, a realidade social é uma só e a cada ciência particular cabe o estudo de um dos seus aspectos. Ou seja, existe a sociologia, existe a antropologia, existe a filosofia, existe a ciência política, né? E existe a geografia. Então, cada ciência, a partir da sua teoria, do seu sistema a teoria pensado no sentido de um sistema de conceitos, né, para eu analisar essa realidade. Ou seja, a realidade, segundo ele, é uma só. Ou seja, a realidade ela está aí, ela está posta, né, diante de nós. Nós estamos nessa realidade. Como é que o geógrafo, através com os óculos da geografia, com os óculos da antropologia, vai analisar essa realidade social? A antropologia vai analisar essa realidade a partir de que ângulo? Pelo ângulo da cultura? A sociologia vai analisar essa sociedade, né, essa realidade a partir de que ângulo? A partir de que teoria? Né? E a geografia vai analisar essa realidade social a partir das suas teorias. Então, o professor Milton estava muito preocupado e se empenhou muito em estar produzindo uma teoria geográfica para analisar essa realidade social, né? Era importante ter que a geografia tivesse essa capacidade peculiar de fazer a sua análise, a análise social da realidade. Bom, ele vai dizer que ao se tornar produtor, isto é, um utilizador consciente dos instrumentos de trabalho,
o homem se torna ao mesmo tempo um ser social e um criador de espaço. Ou seja, ele vai uma das questões que ele vai colocar aqui é a questão de como é que essa realidade, como é que esse espaço ele vai ser transformado, né? Ele vai ser transformado a partir do trabalho do homem, né? Do pensamento, do trabalho do homem. E conforme esse homem ele começa a trabalhar esse espaço, a modificar esse espaço, né? E modificar literalmente esse espaço, você tem o homem enquanto um criador de espaço. Né? A gente poderia pensar, em um primeiro momento, com relação à prevalência, por exemplo, das florestas, das matas, né? Em que no primeiro momento a gente poderia ter um espaço natural, um meio natural, onde o que prevalece onde o que prevalece é a dinâmica da natureza, a dinâmica dos rios, a dinâmica do clima, a dinâmica de todo o comportamento da natureza. Né? E você tem um homem que ainda não consegue ter força para modificar, não consegue ter um instrumental para fazer grandes modificações nessa natureza. Poderemos pensar em Brasil 1500, né? O que pensar, por exemplo, na questão dos índios, né? Apesar de, no passado os índios não serem considerados homens, é evidente que os índios são homens, né? Então, no primeiro momento você vê, por exemplo, os índios modificando muito pouco essa natureza natural. Então você tem o que? Um meio natural predominando. Conforme o homem ele começa a trabalhar esse espaço, esse meio natural, né? E conforme ele vai criando instrumentais de modificação dessa natureza, né? Ele vai criando então espaços, né? Aí num próximo momento a gente poderia pensar, conforme o desenvolvimento da tecnologia, né? O meio começa a ser modificado. Aí poderíamos ter um meio técnico. O que seria um meio técnico? O meio técnico é quando o homem já começa a modificar grandemente essa natureza natural. Ele tem capacidade, por exemplo, de derrubar florestas. Ele tem capacidade de instalar ferrovias, né, de instalar rodovias. Aí você começa a ter um meio técnico, né? Posteriormente você tem o que? Por exemplo, a gente pode pensar Brasil na época da época do café, né? É, um outro meio é um meio técnico científico, em que você começa a utilizar a ciência, né, junto com a tecnologia para a modificação do meio. Podemos pensar aqui em Segunda Guerra Mundial, em que a ciência, por exemplo, os cientistas, através da ciência, produzem a bomba atômica e essa bomba atômica destrói cidades como Hiroshima e Nagasaki. Aí você tem o que? Um meio técnico científico informacional. Não, um meio técnico científico. A ciência usada para a modificação, para a criação de outras tecnologias para a modificação desse meio. Podemos pensar isso então, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Um outro momento é o meio técnico científico informacional, né? Ou seja, a ciência e a informação é usada para a modificação desse meio. Haja vista hoje o quanto a gente está sendo bombardeado de informações a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, quanto que essas informações aliadas com a ciência e com as tecnologias, elas não produzem um meio que nós estamos vivendo. Elas não produzem novos comportamentos, né? Então, o quanto que a nossa vida, por exemplo, não é ditada pelas redes sociais, pela televisão, né, pela grande mídia, né? Então, o quanto que o nosso imaginário não é produzido a partir da grande mídia.
Então aí nós teríamos o meio técnico-científico informacional, ou seja, o momento em que nós estamos sendo bombardeados de informação, mas que a informação, segundo o professor Milton, está nas mãos de um punhado de grandes empresas multinacionais. Bom, a noção de tempo social leva à noção de periodização da história. A categoria modos de produção permite essa periodização. Então ele vai pensar aqui, por uma geografia nova, ele está pensando esse tempo social, como que se pensa a questão do tempo na geografia. Se pensa na periodização da história, ou seja, a história, períodos, por exemplo, como eu acabei de exemplificar na parte de meio natural, meio técnico científico e meio técnico científico informacional. Né? A gente poderia levar isso para a história. Um período natural, onde você tem o predomínio da natureza, né? Um período técnico, né? Onde você tem o desenvolvimento tecnológico modificando o meio, um período técnico científico, né? Em que a ciência começa a ser usada para a modificação do meio, e um período técnico-científico informacional, ou seja, o período de hoje que nós estamos vivendo, né? Período da globalização. Né? O próprio meio técnico-científico informacional, dizia o professor Milton, é a cara da globalização. Tá? Um meio técnico-científico informacional que eu sempre gosto de usar como exemplo é a Avenida Paulista. Quanto que a Avenida Paulista ela não está conectada com o mundo, né, com a globalização. Quanto que a Avenida Paulista não é um espaço, né, um espaço onde se pode realizar a globalização. Tá? Então, ele usa também a categoria modos de produção para fazer essa periodização. O que seriam modos de produção? Por exemplo, teríamos vamos pensar assim, antes do capitalismo, por exemplo, o modo de produção feudal, né? Um sistema feudal, onde você tinha o quê? Na Europa, o produtor de terra, né? O dono da terra, aliás, e os servos que trabalhavam nessa propriedade feudal, né, em troca da segurança e em troca de alimento, em troca da moradia. Então, você teve antes vamos pensar assim, né, para falar didaticamente, antes da expansão do capitalismo, você tinha então um sistema feudal, um modo de se produzir de forma feudal. Aí, a partir disso, conforme foi se produzindo excedentes de produtos, né, excedente vamos supor, excedente de leite, por exemplo, começou a se, no primeiro momento, a trocar esses produtos, e no segundo momento começou a se organizar, por exemplo, uma feira onde começaram a ser vendidos esses produtos. Aí você tem o capitalismo mercantil, né, no primeiro momento. Então, o tempo pode ser pensado através do modo de produção. Aí, posteriormente, um capitalismo mercantil, um capitalismo industrial, um, um capitalismo financeiro. Então, pensar esse tempo a partir dos modos de produção, tá? E com as suas diferentes facetas ao longo do tempo. Né? A própria evolução tecnológica também nos ajuda a pensar a questão do tempo. O que era o tempo no Brasil 1500? O que é o tempo no Brasil 2020? Né? Então, e ele vai dizer também que todavia é insuficiente pensar somente num tempo também absoluto. Existe um tempo que é esse tempo da globalização que a gente vive, esse tempo da instantaneidade, né? Esse tempo que as tecnologias nos permitem viver ou sobreviver, mas existe também os tempos de cada pessoa, os tempos de cada família, o tempo de cada país, de cada lugar, né? O que é o tempo na cidade de Itapetininga, no interior do estado de São Paulo?
o que é o tempo vivido na metrópole de São Paulo, né? Primeiro que não se também uma outra questão que se pode colocar é que não se vive a metrópole de São Paulo como um todo, mas se vive pedaços da metrópole de São Paulo. Bom, que mais? Sim, o tempo do modo de produção é universal, né? Então, o tempo do modo de produção é universal. A gente pensar o tempo do capitalismo. Hoje o capitalismo é mundializado, né? Então, você tem o quê? Um tempo ditado pelo sistema capitalista, né? Um modo de pensar capitalista, né? Que produz em si uma sociedade de consumo. Daí impõe-se considerar o tempo do Estado-nação. Isso que eu falei. O que é o tempo no Japão, né? Como é que esse tempo se organiza no Japão? Como é que é esse tempo no Brasil? Como é esse tempo vivido na Amazônia, na floresta amazônica? Então, ele quer dizer também que o capitalismo no Japão, o que é pensar o capitalismo no Japão? O que é pensar o capitalismo nos Estados Unidos? O que é pensar o capitalismo no Brasil? O que é pensar o capitalismo na Amazônia? O que é pensar o capitalismo no estado de São Paulo? Então, a depender do lugar, né, esse capitalismo ele é diferente, ele tem feições diferentes, né? Então, aqui no caso ele está pensando no Estado-nação, ou seja, pensar que existe um capitalismo mundializado, mas que cada estado tem uma interferência e esse capitalismo ele vai se comportar, ele vai adquirir feições e características deste Estado-nação, tá? Então, como eu falei, uma coisa é o capitalismo no Brasil, outra coisa é o capitalismo no Timor-Leste, tá? Vamos lá. O que mais? Certo. Uhum. A totalidade social é tratada como um outro ponto que ele vai estar falando aqui também é da divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão internacional do trabalho? Por exemplo, como é que o Brasil hoje se coloca no cenário mundial em termos de divisão internacional do trabalho? O Brasil está se colocando hoje como um grande produtor de soja, né? No passado foi um produtor de cana, num outro momento grande produtor de café. E esse é o problema do Brasil, né? Se segurar com apenas algumas commodities, né? Ou seja, o Brasil ainda fica com características de um Brasil colonial, né? Que produz soja para o mundo, né? Para alimentar gado na Europa. Então, é como se o Brasil fosse um celeiro, um quintal do mundo, né? Tudo bem que houve um processo de industrialização na era Vargas, né? O Brasil é um país também industrial, mas a gente vê cada vez mais o Brasil um país que em termos de indústria ele vem ele vem minguando em termos de indústria, né? E hoje um grande produto de exportação é, por exemplo, a soja. Então, acho que ficar atrelado a um único produto, né, como já foi no passado e como é no presente, é extremamente complicado. Então, vamos supor, o Brasil entra no cenário na divisão internacional do trabalho como grande produtor de soja, não é? Enquanto que o Japão entra no mundo, no cenário mundial, como um grande produtor de inovações tecnológicas, como um grande país que avançado em termos de desenvolvimento da robótica. Então, como é que cada país entra nessa divisão internacional do trabalho, né? E dentro também de cada território você tem uma divisão interna do trabalho, não é? O que é essa divisão interna do trabalho? Como é que o Estado de São Paulo entra na divisão interna do trabalho no território brasileiro? Como é que o Estado de Alagoas entra nessa divisão interna do trabalho, né? Vamos supor, Alagoas como uma região turística, né? Atrai turistas do Estado de São Paulo. E São Paulo como o estado mais industrializado do território brasileiro. Tá? E os outros estados dependendo dessa industrialização. E o estado de São Paulo dependendo de recursos minerais de outros estados, como Minas Gerais, por exemplo. Então também tem essa divisão interna do trabalho.
A totalidade social é tratada como um ser cuja existência é dada através do espaço total. O que eu estou entendendo por isso? Eu estou entendendo, né, que uma ideia que é a seguinte: esse capitalismo mundializado, a globalização, né, a grande totalidade social, ela vai se realizar no espaço, no lugar, no território, sendo que território, espaço, lugar, paisagem são conceitos chaves da geografia, né? Então, toda essa totalidade social, ela vai se realizar no lugar. Então, e ao se realizar essa totalidade social, ao se realizar num determinado lugar, ela também vai se modificar, ela vai também ter, de alguma maneira, a interferência desse lugar. Por exemplo, como é que a pandemia, que é uma grande totalidade social hoje, né, ela impactou a China, né? Ela surge, tudo indica que em princípio ela surgiu na China, mas como é que ela atingiu a China, né? A China, enquanto tendo um estado mais forte, centralizador, conseguiu é, não deixou essa pandemia, por exemplo, se espalhar por todo o território continental chinês. Já o Brasil, a pandemia se espalhou por todo o território nacional, quer dizer, um estado fraco, né, que é, não conseguiu restringir essa pandemia a determinados lugares. Não. A gente vê aqui no Brasil essa pandemia se espalhando por todo o território nacional, que o Brasil também é um território continental, né? Então, como é que essa pandemia, que é uma totalidade social, ela atinge a França, ela atinge o Japão, ela atinge Tóquio, ela atinge o Irã, ela atinge as cidades do mundo, não é? Como é que essa totalidade social que essa pandemia atinge, por exemplo, a cidade de Itapetininga? Como é que ela atinge São Paulo? Como é que ela atinge Manaus? Né? Então, essa totalidade social, ela vai se realizar no espaço. Ela vai ter concretude no espaço geográfico, ou seja, no lugar, no território. Tá? O estudo da totalidade social em processo permanente de totalização é associado, assim, à análise de um espaço em processo de permanente mudança, né? Então, ou seja, essa totalidade social, ela está em totalização, né? E ela vai atingir esse espaço e vai provocar uma mudança nesse espaço, né? Desde o simples comportamento, aqui eu posso também pensar na pandemia, a gente agora precisa usar máscaras, né? O quanto que essa pandemia, enquanto uma totalidade social, né? Ela está em movimento e por isso ele chama de totalização, né? E como é que essa totalização atinge os espaços, as cidades, os lugares, né? E provoca nesses lugares, nesses espaços, mudanças. Por exemplo, aqui, vamos pensar assim, as cidades, agora a gente tem o quê? O isolamento social, né? Algumas cidades precisaram fechar todo o comércio, né? Isso está causando desemprego, enfim. Então, quanto que essa pandemia, que é uma grande totalidade social, atinge o lugar e provoca mudanças nesse lugar. Como eu falei, mudou o comportamento das pessoas, mudou a interação das pessoas, provocou medo nas pessoas, né? Fechou o comércio, né? Fechou as escolas. Então, de alguma maneira, mudou as características do lugar, né? Então é nesse sentido. A gente pode pensar também numa empresa multinacional, quando essa empresa multinacional, sei lá, de origem de capital inglês, se instala aqui na cidade de Itapetininga, por exemplo, né? Quando ela vem se instalar aqui, primeiro, ela vai modificar um espaço, ou seja, de repente ela vai precisar desmatar um fragmento de Mata Atlântica que ainda existe no município, um exemplo hipotético, né? Aí ela vai se instalar aqui. Aí de repente é uma empresa que gera como resíduos produtos químicos, né? E esses produtos químicos não
não se sabe que tipo de produtos químicos são esses, até porque não se tem uma universidade, não se tem um laboratório que consegue identificar esse tipo de produto químico. Esse produto químico dessa empresa multinacional é, é, que é despejado, por exemplo, nos rios.